Eu não sei se a verdade ou a mentira, qual das duas tu preferes seguir. Mas uma coisa eu te digo, meu filho, eu vim aqui pra te ajudar a decidir. Porque eu desminto a mentira e só conto a verdade, nada mais que a verdade. Aqui não existe falsidade. Pastor B.O. e a igreja sem fiel bendengó. Oh, Pastor B.O. e a igreja sem fiel bendengó. Oh, Pastor B.O. e a igreja que não tem fiel de fé bendengó. Well. Olha, hoje o Pastor B.O. está assim um pouco cheinho, meio cheinho, porque é Uau! Ele está com a sua roupa sacerdotal, mas porque ele está com uma outra roupa por baixo dessa, porque aqui no interior de São Paulo está fazendo muito frio, ok? Mas hoje o Pastor B.O. está ali em Gênesis capítulo 24, dando sequência de onde ele parou. No último programa ele falou sobre o combinado, o trato, a ordem, né, o pedido que Abraão fez a seu escravo. E o título do programa ele pediu para que seu escravo segurasse em seu órgão genital ou na coxa, como está escrito na Bíblia. Lembrando que até mesmo no hebraico, se você for procurar, lá vai estar escrito na coxa. Mas por que o Pastor B.O. discorda disso? Ele explica lá no programa. E dando uma explicação rapidinho, é porque não faz sentido nenhum, né? O pedido com o segurar na coxa. A descendência, ela passa pelo órgão genital do homem. Ele estava ali preocupado com a sua descendência que saiu de si, que era Isaac, né? E o que sairia de Isaac para frente, né? Para as gerações posteriores que viriam. E eles acreditavam naquela época que uma das formas de não manchar a sua descendência era não casando com sangue de pessoas, ou unindo-se o sangue deles com sangue de pessoas pagãs, que adoravam outros deuses que não fossem o Deus que ele adorava, ok? Então, caminhando por essa lógica de raciocínio, só faz sentido ele ter pedido para que o seu servo segurasse em seu órgão genital. Existem algumas traduções que traduzem o texto assim, que ele pediu para que seu servo segurasse no seu órgão, o saco escrotal ou órgão genital, ok? Hoje o Pastor B.O. vai fazer um resumão, né, de todos os patriarcas ali para encerrar o livro do Gênesis. E eu vou começar falando desses patriarcas que eles fizeram e dizendo se estava certo ou correto. Por que eu vou fazer isso? Porque muita gente tem uma ideia santificada desses patriarcas, de que eles eram pessoas santas no sentido de serem perfeitas, ou seja, que eles não cometiam nada de errado. Não é bem por aí o caminho. Eu sempre disse e continuo dizendo que esses homens cometiam atos de olhos abertos que nós não teríamos, com toda a pecaminosidade nossa hoje, cometer de olhos fechados, ok? Então, vamos lá. Depois que Abraão pede para o seu servo buscar uma esposa para seu filho Isaque, ele já havia cometido um erro muito grande, que era o erro de expulsar a sua mulher, que não era mulher, né, que ele tinha engravidado. Vou usar um termo hoje, a sua empregada, né? É óbvio que ele fez isso com a autorização da sua esposa, Sara. É óbvio que naquela época existia a empregada, que nós chamaríamos hoje de empregada, mas que nada mais, nada menos do que era uma escrava, uma concubina. E ele engravidou porque a esposa acreditava que ela não poderia dar descendente a Abraão. Então ela disse, olha, não é possível que um homem deste, tão importante, né, que vai deixar um legado tão importante, vai ficar
sem um descendente vindo da sua esposa original, que sou eu, Sara. Então, já que eu não posso dar-lhe filhos, vou pedir para que ele faça um filho em sua concubina, tá? E então, posso dizer que isto foi um erro cometido de ambas as partes. Naquela época não era visto como erro, mas já era um erro. Hoje não seria só visto como um simples erro, mas como um crime o que ele fez, né? Mandaram a mulher embora sem se preocupar com os perigos que ela enfrentaria no deserto. A Bíblia, como eu disse, ela não comenta detalhes. Para você saber de algum tipo de detalhe, você tem que ler literaturas fora da Bíblia. E uma dessas literaturas eu citei aqui, que é o livro de Jade, né? Que é um livro que inclusive é mencionado na própria Bíblia e que não faz parte da Bíblia. Ou o livro dos justos. Esses livros, não estou reafirmando ou confirmando a veracidade deles, mas eu só digo que eles são muito importantes para nós entendermos o contexto bíblico. A ideia da Bíblia é que Abraão mandou ela embora e ela foi caminhando errante para o deserto sem destino de onde parar. Na verdade, esse povo tinha parente e eles mantinham contato com os seus parentes. Ela provavelmente, de acordo com as narrativas dessas leituras que podem ser feitas fora da Bíblia, ela se alojou em casas de pessoas conhecidas e ali ela casou o seu filho e ali ele também foi pai de 12 nações, como descreve a narrativa bíblica, assim como foi o Isaac, né, o que saiu dele. Ok? Muito bem. Esse foi um erro de Abraão. Mas Abraão, depois da sua esposa ter falecido, ele casou com Quetura, né? E Quetura, o significado do nome no hebraico é incenso, né? E ele teve vários filhos. Outro erro que Abraão comete, né? Que seria um erro grave hoje. Ele dá toda a sua herança para Isaac, porque era o filho original, ali com a sua verdadeira esposa com quem ele tinha casado. Para os outros, a Bíblia diz que ele dá só presentes. Um erro grave, né? Que já era errado naquela época, mas que não era visto como erro, né? Mas naquela época também era um erro e hoje seria considerado como um crime. Abraão seria preso hoje se tivesse feito isso nos dias de hoje, se não tivesse dividido a sua riqueza de forma igual para todos os seus filhos, ok? Mas naquela época isso era visto não como um erro. Os outros filhos eram tidos como bastardos, né? Porque não eram filhos da própria esposa. Por mais que eram filhos de mulheres que legalmente eram suas esposas. E aí nós tivemos o caso do Isaac, que seguiu o mesmo passo do pai nas mentiras. Mas eu já expliquei que essas mentiras eram por uma questão de sobrevivência. Agora eu quero aproveitar aqui e falar da questão da mentira. Será que existe algum momento que você, como cristão, deve mentir? E tem momentos que você deve mentir, eu vou te falar quais são alguns desses momentos. Digamos que seu filho vem correndo porque um bandido vem correndo atrás dele, né? Ou alguém criminoso, muito violento. Eu estou dizendo isso porque isso aconteceu com a minha mãe. Para ilustrar bem ilustrado, vou contar a história da minha mãe. Nós tínhamos um parente, um primo ali na roça onde nós nascemos e ele era muito violento, muito bravo como criança. E ele um dia pegou uma faca e meu irmão não prestava. Meu irmão veio correndo, ele veio correndo atrás do meu irmão e pega daqui, pega dali, pega daqui. Meu irmão passou entre a porta e escondeu atrás da porta de casa. Ok? E ficou ali escondido e ele chegou com a faca e disse: Ana, onde é que está o seu filho? Porque se eu achar ele, eu tô louco, morrendo de sede para beber o sangue dele. E ele chegava de babar quando ele falava isso. Neguinho, um abraço para você, meu jovem. Eu sei que você está aí no norte de Minas Gerais, aí nessa região de Barreucão, né? Nesta região e perto de Grão-Magol. Neguinho, foi você que fez essa história, foi você que queria beber o sangue do meu irmão. E a minha mãe então mentiu. Não, ele passou aqui correndo. Eu falei que você ia pegar ele, ele correu em direção ao rio. Tá correndo para lá, corre lá que você consegue pegar ele. Aquele moleque merece levar uma surra mesmo. Mentira, meu irmão estava escondido atrás da porta. Quero dizer para você que neste momento, numa situação parecida como essa, você deve realmente mentir. Se o seu filho chegou correndo e o cara quer matar o seu filho está debaixo da cama, tu não tem como defender, tu está desarmado, o cara está armado. Tu não tem como defender o seu filho. Você vai contar a verdade? Porque na sua cabeça você é um crente e não pode mentir? Não, nessa hora você tem que mentir, ok? Então, a Bíblia condena a mentira.
quando ela é prejudicial, quando ela traz prejuízo. Mas a Bíblia não condena a mentira quando ela tem o intuito de salvar vidas. De onde foi que você tirou isso, pastor B.O.? Olha, então você precisa ler a Bíblia, porque a Bíblia diz que Raabe escondeu 12 espias, né? Israel, segundo a Bíblia, tinha 12 tribos. Essas 12 tribos, cada uma enviou um representante para espiar a terra que eles pretenderiam retomar como sendo terra sua, né? E aí, quando eles estavam lá, o povo já sabia, já estava desconfiado, mandou o soldado ir atrás deles. E eles correm daqui, correm dali, correram, acharam a casa da prostituta Raabe. E ali eles pediram esconderijo e ela mandou que eles ficassem em cima do telhado. E quando os guardas chegaram aos 12 camaradas que estão espiando a nossa terra, está aqui na sua casa? Ela disse, não, eles passaram aqui, mas correram. Ela mentiu, mas foi uma mentira para salvar vidas, ok? Nesse sentido, se houver uma situação como essa, não faça besteira. Para salvar vidas, você pode mentir. Certa vez nós tivemos um problema no trabalho, de desentendimento, que é algo muito comum acontecer em trabalho, e uma pessoa queria saber se outra pessoa havia realmente falado alguma coisa. E eu então aconselhei a minha amiga, fala que ela não falou, fala que você não sabe disso. Porque nós conhecemos a pessoa que está perguntando isso para você, nós sabemos do nível e do grau de encrenca que esta pessoa é capaz de causar numa empresa. E a nossa colega disse, mas eu não posso mentir, eu sou uma cristã, eu tenho que falar a verdade. Eu falei, não faça uma besteira dessa. E ela foi lá e falou a verdade que ela achava que deveria falar. Olha, quase que deu demissão na empresa. Então, tem coisas que podem ser evitadas, tem prejuízos que podem ser evitados com a simples mentira. E voltando, eu explico para você. O Isaac e o Abraão teve que mentir algumas vezes porque tinha medo de perder a própria vida. Embora eu acho que ali na situação não era necessário, mas eles acabaram mentindo. A mesma mentira contada por Abraão é a mesma mentira contada pelo seu filho Isaac. Diz que a fruta não cai longe do pé. O filho às vezes segue os mesmos passos do pai, ok? Mas o que o Isaac fez de errado? Mentir, né? Ele mentiu. Mas foi necessário. Agora, outra coisa que o Isaac comete de errado. A esposa de Isaac já não era tipo a esposa de Abraão, que não podia ter filho. Essa era fértil. Era tão fértil que quando ficou grávida de 2. E diz que ela então consultou, né, Noé, né? Mas como assim, pastor B.O.? Como ela consultou Noé? Noé já estava morto. Na verdade, de acordo com os livros apócrifos, não. Noé ainda era vivo, tá? Ainda era vivo, velhinho. E Noé disse a ela, olha, você tem 2 nações dentro do seu ventre, ok? E eles já estão guerreando aí dentro. E engraçado que quando nasce Esaú e Jacó. E Jacó queria nascer primeiro. Ele nasce agarrado na perna do seu irmão Esaú. Por isso recebeu o nome de Jacó, que significa trapaceiro, né? Numa linguagem bem crua, significa trapaceiro. Mas onde é que está o erro? O erro é porque Esaú, o seu comportamento, não era um comportamento que provava ser digno de receber toda a herança do pai. E o pai, mais uma vez, de acordo com a cultura da época, favorecer primeiro o filho mais velho, tentou abençoar o filho mais velho em detrimento do mais novo. E este erro do pai provocou ali uma reação não muito boa. Fez com que a mãe de Jacó, que queria que fosse Jacó, fosse o abençoado, induzisse Jacó a enganar o pai. Vocês percebem aí que não tem nada de santo no sentido de perfeito nos personagens bíblicos? Eles são cheios de defeitos. Eles fazem ou faziam coisas que você, pai pecador, hoje não tem coragem de fazer? Então, essa ideia de que os personagens da Bíblia eram santos é uma ideia passada pela Igreja Católica e foi também uma ideia passada pelos rabinos judeus, que na verdade o próprio texto bíblico diz que é mentira, eles não eram santos no sentido de ser perfeito. Até porque a palavra santo não significa perfeito. A palavra santo vem do hebraico, significa, já falei aqui várias vezes, separado. Eles podem ser sim separados de acordo com a literatura, de acordo com o que escreveu o escritor hebreu, para o serviço de Deus, não no sentido de serem perfeitos. Então nós sabemos da história que Jacó enganou o seu pai. Você conhece muito bem a história. Mas antes de enganar o seu pai, ele comete um erro muito grave. Ele, muito esperto, trapaceiro, compra a primogenitura de seu irmão, que também errou em vender
a troco de um prato de comida, né? Diz que seu irmão era um pouco meio assim, abusado, né? O Esaú, a Bíblia não deixa isso muito claro, mas as leituras fora da Bíblia diz que Esaú falou: eu estou tão cansado que eu não posso nem fazer uma sopa, um guisado. Eu vou sentar aqui e você vai fazer e vai colocar na minha boca, porque eu sou o irmão mais velho, eu tenho o direito de exigir isso de você, ok? E aí o Jacó disse o seguinte: tá bom, eu coloco na sua boca, mas com uma condição: me dá o seu direito de irmão mais velho. E que direito é esse? O direito de primogenitura. Aí ele disse o seguinte: ele era um camarada que não estava nem aí com nada, ele foi e falou assim: ó, do que me adianta o direito de primogenitura se eu fui caçar e não cacei nada? Cheguei tão cansado que não aguento nem falar, eu vou morrer se eu não comer. Pode me dar essa comida aí, pegue para você o direito de primogenitura. Era erros em cima de erros. E aí o Jacó pegou, mas para receber, de acordo com a crença deles da época, ele tinha que receber essa bênção do pai. Agora o próximo passo era enganar o pai, né? Seu irmão Esaú era peludo, cheirava os bichos do mato porque ele caçava, e aí o Jacó pega uma roupa que foi dada a Esaú, e que eu já falei isso aqui em outros programas, de acordo com a cultura judaica. Eu não estou dizendo que isso é verdade, estou dizendo que eu acredito nisso, mas de acordo com as lendas judaicas, ok? Esta roupa que foi dada a Esaú, pelo pai de Esaú, era a roupa que Deus deu para Adão lá no Éden, tá? Quando ele pecou, aquela roupa de animais, né? Eu acho isso totalmente impossível, porque essa roupa não sobreviveria tanto tempo, né? Mais de 2.000 anos praticamente, né? Não sobreviveria. Mas a história judia, ou a história dos judeus, contada fora da Bíblia, diz que era a mesma roupa que saiu de Abraão para Sete, de Sete para Noé. De Noé, né, ela foi roubada por Nimrod, né? E aí estavam com Nimrod, e quem é que a pegou de Nimrod? O Esaú, né? O Esaú acaba pegando porque ele sabia que Nimrod não era digno desta roupa. E aí a mãe de Esaú, para enganar o seu marido Isaque, pega esta roupa que era de Esaú e veste em Jacó, para que Jacó se passasse por Esaú. Por isso a Bíblia disse que o pai cheira, né, e sente o cheiro de Esaú, porque a roupa era de Esaú, e ele fala assim: mas a voz é de Jacó, ok? E assim ele é enganado, transfere a benção, a crença da época, né? E Jacó então toma a primogenitura de seu irmão, mas quando ele sabe, mais um erro. E aí eu quero frisar o erro do pai. O erro dos pais daquela época era favorecer os filhos mais velhos em detrimento dos mais novos. E olha só o tanto de erro que isso desencadeava, ok? E aí levando um erro atrás do outro. E para que não acontecesse um erro maior, Jacó teve que fugir com esta roupa para a terra de seus parentes. E quando ele chega na terra de seus parentes, ele fugiu para lá para não ser morto pelo seu irmão, ele então se apaixona por Raquel, né? Mas ele foi para a casa de um parente chamado Labão, que traduzindo nada mais, nada menos do que labioso, bom de lábia, né? Mais enganador do que ele. E quando ele chega na casa de Labão, Labão o trata muito bem, porque estava precisando de alguém para trabalhar. E Labão faz 10 tratos com ele, e Labão não cumpre nenhum. E o primeiro trato que ele não cumpriu foi que lhe prometeu uma esposa chamada Raquel, mas no dia do casamento ele deu uma esposa chamada Lia. E aqui tem algumas coisas interessantes. Diz que Lia tinha os olhos tenros. Para o povo oriental, a beleza da mulher não estava no corpo, eles não olhavam muito isso. Até porque o povo daquela época era meio que gordo, não se preocupava muito com essa coisa chamada estética. A beleza estava nos olhos, por isso que a Bíblia frisa que ela tinha um defeito nos olhos. As mulheres orientais, elas exaltam até hoje muito o olho, porque os homens daquela região normalmente são atraídos pelos olhos. E ele amava
a Raquel porque ela era bonita em todos os sentidos. A Bíblia não diz, mas você pode estar perguntando aí, como é que este homem dormiu com Lia sem, até porque provavelmente era uma moça virgem, né? Como que ele dormiu com ela sem perceber que não era a sua irmã Raquel? Existem várias explicações. O primeiro passo é que eles não tinham nenhum tipo de contato físico, né? Dependendo da família, dependendo de quem era, eles tinham até mais do que isso, né? Mas aí ele não tinha nenhum contato físico e isso fez com que ele não diferenciasse muito ali na tenda à noite. Mas a razão maior é a razão que Flávio Josefo apresenta, que é a razão de Labão ter lhe dado muito vinho. Ele estava tão bêbado que não sabia nem mesmo com quem dormiu. No outro dia ele disse, olha, você me enganou. Não, tudo bem, se você quer outra esposa eu te dou, mas me devolva essa daí do mesmo jeito que eu lhe entreguei ontem. Como é que ele podia fazer isso, né? Ele já tinha lambido o mel que tinha ali. Então, de acordo com a cultura, ele não podia devolver. Se ele havia dormido com ela, ele era o seu marido. Labão, não, fique tranquilo, eu te dou a Raquel também, mas só que você vai ter que trabalhar mais 14 anos. Era erro em cima de erro. Você que é um cristão fundamentalista, que acredita nessas histórias, dê uma olhada para si mesmo. Principalmente para você que fala muito de moralismo. Normalmente os moralistas, eles estão tentando esconder algo imoral que tem dentro de si quando eles pagam de moralistas, principalmente aqueles que usam a própria Bíblia. A Bíblia fez propósito de mostrar que os seus patriarcas cometiam erros e muitos desses erros imorais. Por isso que Jesus, nos seus dias, chamava a liderança religiosa, a elite religiosa de sua época, de raça de víboras e de sepulcros caiados e até mesmo de hipócritas. Eu convido a você a estudar a história bíblica e ser um cristão e não um falso moralista. E é fácil de você fazer isso. É só perceber que aqueles que eram chamados de santos eram, na verdade, pessoas cheias de defeitos, mas recebeu do Criador o nome ou o título de patriarcas importante da Bíblia. No próximo programa eu dou continuidade nesse para encerrar o livro do Gênesis.